graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, que é a oferta do Pai para nos dar uma nova vida, uma vida de transformação e para inaugurar no nosso coração o reino de Deus. A palavra de Deus diz assim em Mateus, no capítulo 13, do versículo 44 ao versículo 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, a qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possuía e o comprou. É maravilhoso a gente poder aprender com a palavra de Deus que caminhar no reino de Deus é ter descoberto um grande achado, um grande tesouro, é ter sido inaugurado na nossa vida algo tremendo, maior do que qualquer outra coisa. Tanto que o texto tem duas ilustrações: um homem que acha um tesouro num campo que não era seu, e um homem que já negociava boas pérolas, mas que de repente achou a maior pérola do mundo, a pérola de grande valor. Os dois fizeram a mesma coisa.
O primeiro vendeu tudo que tinha, foi, comprou o campo e ficou o dono do campo e do tesouro. O segundo vendeu todas as suas pérolas, ou seja, tudo aquilo que ele achava precioso até então, ele desvalorizou e vendeu para adquirir aquilo que era maior, a pérola de grande valor. O reino de Deus é assim. O reino de Deus inaugura um novo tempo na nossa história. O reino dos céus é o maior valor que alguém possui. E ser cidadão dos céus é o maior presente de Deus. E ele é um presente dado em Cristo. O reino dos céus teve o preço do sangue de Jesus. E o reino dos céus na nossa vida é mantido pela pessoa do Senhor Jesus. Então vamos nos curvar diante dele. Vamos nos render diante da sua presença. Vamos glorificar o seu nome nesse culto tão especial de hoje. Vamos falar da grandeza desse Deus. Vamos confessar os nossos pecados, vamos colocar a nossa vida na vontade do Senhor, alinhada com o seu plano, com o seu propósito, com o seu desígnio, com o seu sonho para nós. Para isso nós precisamos confessar os nossos pecados. Ninguém pode caminhar no reino de Deus sem ter o coração quebrantado. Ninguém pode caminhar no reino de Deus sem viver como arrependido. Nós precisamos disso, irmãos. Então, nessa oportunidade de culto, que nós estamos aqui para servir o nosso Deus, com as nossas orações, canções e reconhecimento, nós precisamos purificar o nosso coração, para que Deus nos visite, para que Deus nos limpe, e para que a obra de Deus seja levantada em nós e através de nós. Nós somos cidadãos dos céus, nós somos peregrinos aqui nessa terra, nós não somos desse lugar. Deus nos deu o céu por herança, mas nos colocou aqui pouco de tempo para que a gente aprenda a caminhar com Jesus. Tudo que nós vivemos na terra é um ensaio para o céu. Tudo que nós vivemos na terra é um treinamento para o céu. Então vamos quebrantar o nosso coração. Vamos pedir que Ele venha limpar o nosso entendimento, limpar nossas mãos, purificar nossa mente e encher a nossa vida com os valores do reino dos céus, com os valores do reino de Deus e não com os valores desse mundo. Vamos pedir para Deus nos esvaziar de toda pretensão perigosa e pecaminosa. Vamos clamar por uma vida transformada, santa e justa. Vamos orar? Curve a sua cabeça, o Daniel vai cantar para o louvor do Senhor e depois o Matias vai orar confessando os nossos pecados a Deus. Vamos orar, irmãos. Nossas falhas, Senhor. Nós reconhecemos que nós somos fracos, Pai, nós somos pecadores. Sim, Jesus. E nós entregamos diante de Ti, Pai, nosso coração, para o Senhor nos transformar, Pai. Vem mesmo nos limpar, Senhor, por dentro, Pai, limpar todo
toda sujeira que está impregnada no nosso coração, Pai. Nós pedimos mesmo, Pai, que o Senhor limpe, Senhor, transforma, Pai, nos ajuda a viver o novo do Senhor para a nossa vida, Pai. Nos leva, Pai, para mais perto de Ti, da Tua presença, Pai, para o centro da Tua vontade, Senhor. Nós queremos viver o novo do Senhor, Pai. Não nos deixe ficar presos, Pai, no mesmo lugar por causa de qualquer pecado, por causa dos nossos erros, Pai, por causa das nossas falhas, porque somos pequenos, Pai, nós precisamos de Ti. Obrigado, Pai, porque o Senhor morreu por nós, o Senhor morreu na cruz, o Senhor se sacrificou, o Senhor sofreu, Pai, para nos salvar, para nos livrar da morte, Pai, para nos trazer salvação, Pai. Jesus, eu te agradeço mesmo, Pai, por isso eu te agradeço porque o Senhor derramou do maior amor, Pai, sobre nossas vidas, mesmo quando nós éramos pecadores, Pai, nós éramos Teus inimigos, Pai. Vem mesmo nos curar, Senhor, nos perdoa, Pai, porque nós somos fracos, nós somos pecadores, Jesus. Perdoa nossos erros, nossas falhas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos erguer a nossa voz para cantar louvores ao nome do nosso Senhor Jesus, que é vivo e poderoso e que é capaz de nos purificar de toda injustiça. Ao Senhor seja toda a glória. Bendito seja o Senhor para sempre. Vamos cantar para Ele. Ele é o nosso Rei formoso. Quão formoso és, Rei do universo, Sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, Sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, Sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, Sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar.
para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor, me envolver em teus braços, sentir teu calor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Queridos, agora nós vamos orar pelos enfermos da igreja, orar para que Deus continue a visitar as nossas famílias, orar para que Deus visite o nosso país, nossa nação, para que Deus visite o mundo com a graça dele, com a sua misericórdia, orar para que Deus nos socorra. Nós temos um Deus de socorro. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Deus nos deixa experimentar o choro, nos deixa experimentar a dor, nos deixa experimentar a enfermidade, nos deixa experimentar o luto. Deus nos deixa experimentar toda sorte de adversidades nessa vida. No mundo tereis aflições, disse o Senhor Jesus, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos que enfrentar as adversidades como corajosos. Gente de fé é gente ousada, é gente corajosa, é gente que teme a Deus e que encara as adversidades, porque sabe que não está sozinho. Nós não estamos tomados por problemas, nós estamos tomados pela graça de Deus. Amém, queridos? É com tristeza que a gente nessa semana perdeu o Elias, aquele menino de 5 anos pelo qual nós estávamos orando. O menino morreu na terça-feira e foi sepultado na quarta-feira à tardezinha. Queridos, foi um baque bem grande para aquela família. A mãe esperava que ele ficasse bom, nós também, nós oramos por ele. Mas o Elias, antes de ser da família da Juliana, o Elias era de Jesus. E é isso que a gente tem que entender. Nós temos um dono, e é Ele quem decide o nosso nascimento, como vai ser a nossa vida. Ele é o soberano da nossa história e Ele decide a hora da nossa partida. O Elias teve uma vidinha curtinha, 5 anos só. Mas lá no funeral dele, todo mundo dizia como ele era um menino bom, como ele era um menino feliz, como ele era um menino contente, como ele era um menino especial. Jesus retirou Elias de nós, mas Jesus está conosco para derramar conforto. Então meu primeiro pedido de oração é pela família da nossa irmã Juliana, para Deus visitá-la, para Deus socorrê-la, para Deus confortá-la. Nós já temos orado por ela, então vamos orar para que Deus visite essa vida preciosa, para que Deus faça uma obra tremenda na vida dessa mulher e na vida da sua família, na vida dos seus filhos. Eu queria que também nós continuássemos orando pela Maria Clara, que nós continuássemos orando pela Maria Flor, para Deus ter misericórdia delas, para recuperar a Maria Clara, para recuperar a Maria Flor, para Deus visitá-la. Eu quero também agradecer a Deus pela vida da Wilza, que fez a angioplastia. Está tudo bem, graças a Deus, foi tudo uma bênção muito grande. Ela passou pelo procedimento de uma maneira muito especial. Que bom, vamos agradecer a Deus pela Wilza. Deus ouviu a nossa oração e tem tratado com ela, tem cuidado dela e renovado o coração dela, também através da angioplastia. Eu queria que nós continuássemos orando pelo Antônio, marido da Francisca, que tem Alzheimer. Ele precisa da nossa oração. Eu queria que nós continuássemos orando pelo José, marido da Lúcia, que
que tem também uma doença degenerativa, está na cama já há bastante tempo. Vamos orar por ele. Eu gostaria que nós orássemos também pelo senhor José Carlos, o pai do presbítero José Carlos, né, que mora lá em Itajubá, para Deus socorrê-lo, abençoá-lo e visitar aquela família com poder. Deus é fiel para socorrê-lo, para abençoá-lo. Vamos continuar orando pela Maria Eugênia, pela recuperação dela. Vamos continuar orando pela Dona Irene, para Deus fortalecê-la. Vamos continuar orando, irmãos, eu peço encarecidamente, os irmãos continuem orando pelo Samuel, filho da minha amiga Ivani, e orar também pelo Jarbas, que é o marido da Ivani, que teve câncer de pulmão. Vamos orar por eles. Eu gostaria também que os irmãos continuassem orando pelo pastor Rafael. Vamos clamar em nome de Jesus. Você pode levantar a sua voz aí na sua casa, não tenha acanhamento, erga a sua voz, fale com Deus a respeito das suas necessidades, fale com Deus a respeito do Brasil, fale com Deus a respeito da pandemia de coronavírus, fale com Deus a respeito das nações, fale com Deus a respeito dos homens e mulheres que estão em dificuldade, que estão lá nos hospitais internados agora. Fale com Deus a respeito dos doentes, mas fale também com Deus a respeito dos médicos, enfermeiros, enfermeiras e médicos e profissionais de saúde, todos que estão nessa zona de enfrentamento da doença. Eles precisam da nossa oração. Vamos levantar a voz juntos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui porque o Senhor é o nosso Deus e nós não iríamos para outro senão para o Senhor, porque o Senhor tem as palavras de vida eterna. O Senhor tem as palavras de poder, o Senhor tem a palavra de autoridade, e o Senhor é quem dá a última palavra em cada uma das realidades da nossa vida. Então nós colocamos nas tuas mãos o nosso coração, a nossa história, o nosso país, a solução que o nosso país precisa, o avivamento que o Brasil e o mundo precisam. Nós colocamos no teu altar. Nós oramos, Senhor, por Itamonte, a nossa querida cidade. Nós clamamos por uma visitação aqui, clamamos pela interferência do Senhor na vida da nossa cidade. O Senhor cerque a nossa cidade com poder, guarda, livra do mal, livra da enfermidade, livra do perigo, guarda as famílias, entra em cada casa em Itamonte, faz uma obra tremenda na vida de cada família, muda a sorte das pessoas aqui. Cuida da tua igreja nessa cidade, dos pastores, dos líderes, daqueles que são investidos de autoridade no cristianismo aqui nessa cidade. Que a tua bênção, tua providência, o teu milagre se derrame sobre eles e suas famílias, Pai. Pai, nós oramos em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, desses doentes que nomeamos. Oramos pela família da Ivani, Senhor, o Samuel, o Jarbas. Oramos, Senhor, pelo José, marido da Lúcia. Oramos, Senhor, pela graça de Deus na vida do Antônio, marido da Francisca. Clamamos que o Senhor interfira, que o Senhor se lembre dele, tenha misericórdia, Senhor. Clamamos, Senhor, pela família da Juliana, que está enlutada agora pela perda do Elias. Deus, enche aquela casa com a tua presença. A tua palavra diz que o Senhor faz a ferida e o Senhor mesmo liga a ferida. Então tenha misericórdia dos teus servos naquele lugar. Pai, eu clamo a Ti por eles, Pai. Eu clamo a Ti pelo pastor Rafael. Eu clamo que o Senhor entre com providência na vida dele, que o Senhor sustente, que o Senhor ampare, que o Senhor o encoraje, que o Senhor o cure, que o Senhor o coloque em pé para a glória do Senhor. Pai, tenha misericórdia. Repreendemos a enfermidade do Teu servo. Repreendemos a enfermidade dos Teus servos que estamos nomeando aqui. Deus, continua a cuidar da Wilza, continua a cuidar da Maria Eugênia, Senhor. Continua a cuidar do Senhor José Carlos, Pai, lá em Itajubá. Tenha misericórdia, Senhor, do Jarbas da Ivani, do Samuel, filho da Ivani. Tenha misericórdia do teu povo. Tenha misericórdia, Senhor, da Maria Clara, aquela pequena menina que passou por cirurgia. Tenha misericórdia, nós clamamos, Pai, da Maria Flor, que precisa de cura também. Deus, faz a tua obra. O Senhor é um Deus tremendo, um Deus de milagre, um Deus de ação, um Deus de interferência, um Deus de autoridade e poder. Repreendemos o mal, repreendemos a enfermidade e colocamos tudo no teu altar, Pai. Abençoamos as vidas, abençoamos em teu nome, Pai. O teu nome é poderoso, o teu nome é fiel, o teu nome é leal,
O teu nome é que faz toda a diferença. Em nome de Jesus nós clamamos. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia do nosso país. Tenha misericórdia das nações oprimidas pelo coronavírus, sofridas nações por causa dessa doença. Deus interfere, tenha misericórdia, cuida de nós e nos ensina todas essas lições que o Senhor quer que a gente aprenda nesse tempo de pandemia. Nos ajuda, Senhor, nos socorre, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e os confins da terra temerão o teu nome. Seja gracioso para conosco e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Tenha misericórdia de nós e já aceite a nossa gratidão, Senhor, pela cura dos nossos irmãos. Aceite a nossa gratidão pela interferência do Senhor. Aceite a nossa gratidão em nome de Jesus, para a glória de Jesus que é vivo. Amém, amém e amém. Vamos cantar mais uma canção antes da palavra. Depois nós vamos ouvir a palavra de Deus. Deus quer falar conosco nessa noite. Deus encheu o meu coração com a mensagem que hoje vou ler no Evangelho de João, no capítulo 6. Eu gostaria que você fosse cheio com essa verdade também. Vamos cantar. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu brilho passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Das cadeias que me prendem, faz em mim o teu querer. Deixa teu brilho passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem, toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Graças a Deus. Pedi para o Davi orar pela palavra de hoje, orar pelo meu coração e pelo seu coração, para que a gente seja fortalecido e favorecido pela palavra dessa noite. Vamos orar? Jesus, obrigado por mais essa noite, obrigado pelo privilégio de louvar o Senhor. Nós entregamos mesmo esses louvores no teu altar, Jesus. Sim, Nós Jesus. pedimos ao Senhor que o Senhor possa mesmo abrir o nosso coração nessa noite para receber a sua palavra, para receber a transformação viva que é a tua palavra, Sim, Jesus. Jesus. A novidade de espírito que o Senhor preparou pra gente, Senhor. Então eu te peço que o Senhor possa mesmo dispensar isso pra gente, Senhor, através da vida do pastor Manuel. Que o Senhor possa acalmar o coração dele, Jesus, e colocar tudo aquilo que vem do Senhor, Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor fale através dele, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir a palavra então. Quero pedir para os irmãos abrirem a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 31 em diante. Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 31 até o versículo 42. Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 31 até o versículo 42. Diz assim a palavra do Senhor: Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo,
não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos aqueles que me deu. Pelo contrário, e eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e que nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Até aqui, até o versículo de número 42. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco. Ministra no nosso coração a tua vontade boa, perfeita, santa e agradável. Tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor. Que pelo poder da tua palavra, nossa vida seja restaurada, seja transformada. Senhor, cobre a nossa consciência com o poder do Espírito Santo. Nos alivia das nossas cargas. Mais uma vez pedimos: perdoa os nossos pecados, purifica o nosso coração, tenha misericórdia de nós. Nós não somos nada sem o Senhor. Nós não somos nada sem a sua palavra. Nós não somos nada sem a sua presença. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está empenhado em mudar a nossa sorte. O Senhor está empenhado em mudar a nossa vida. Então faze isso nessa noite, pelo poder da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gosto desse texto porque ele está num contexto de milagre. E eu gosto quando a Bíblia fala de milagres, principalmente aqueles milagres relacionados à pessoa de Jesus. No capítulo 6, nós temos o milagre de Jesus multiplicando pães e alimentando 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas Jesus, que faz milagre no mundo natural, ele alimenta homens com pães e peixes que ele mesmo multiplica. Ele quer também fazer milagres na nossa vida espiritual. Ele quer mudar o nosso coração. Por isso, em cada oportunidade que Jesus realizava um milagre, era oportunidade para um novo ensino. Em cada oportunidade que alguma coisa grandiosa de Deus se estabelecia e que deixava os homens estarrecidos, e os homens ficaram estarrecidos em saber que Jesus era o profeta que haveria de ser enviado por Deus. Tanto que no capítulo 6, no versículo 14, diz assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Ou seja, eles identificavam em Jesus aquele que tinha a marca da graça, a marca de Deus, o poder de Deus. Ele era profeta, ele era sacerdote, era rei, ele era aquele que resolvia as questões e que trazia felicidade para os corações e mudava a vida, e mudava as circunstâncias, mudava a história, mudava completamente todas as coisas. Mas Jesus queria ser conhecido como aquele que faz dar uma guinada na nossa vida espiritual, como aquele que é capaz de mudar a nossa vida por dentro, mudar a nossa alma, mudar o nosso coração, aquele que é capaz de inaugurar salvação na nossa vida, e por inaugurar salvação, altera completamente a nossa história, altera completamente o rumo da nossa vida, altera completamente a nossa consciência. Ou seja, aquilo que Jesus quer fazer depois de cada milagre, é ensinar que além da realidade comezinha e odierna, aquela que tomava conta do coração dos homens e que os abafava e que às vezes os deixava ansiosos, acima de tudo isso, Jesus é Deus, e Jesus é um rei espiritual. Jesus é o pão do céu que veio para matar a nossa fome espiritual.
É interessante que logo Jesus quis ensinar aos discípulos a respeito daquilo que realmente devia se apegar ao seu coração, ao coração deles. Então Jesus diz no versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiam-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que, por ele, pelo Pai, foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Olha, eles já tinham acabado de comer o pão e peixe que Jesus tinha multiplicado, e ainda não conseguiu enxergar a realidade espiritual de tudo aquilo. E aí Jesus disse, e eles disseram, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deus lhes deu a comer pão do céu. Ou seja, nós conhecemos sinais de Deus, aqueles que Moisés fez lá no deserto. Nós conhecemos os sinais que Deus fez na nossa nação. O sinal de Deus de Moisés fazer descer pão do céu para uma nação imensa comer no meio do deserto por 40 anos. E aí Jesus começa a ensinar a lição espiritual a respeito de tudo aquilo que ele veio realmente fazer na nossa vida. E aí Jesus começa a mudar a mente daquela gente. Jesus começa a mudar o alvo daquela gente, mudar o foco daquela gente. E com isso, ele muda os conceitos de vida daquelas pessoas. Todo milagre de Jesus tem esse poder de fazer uma guinada acontecer na nossa história, uma guinada dentro da nossa cabeça, uma guinada dentro do nosso coração, uma guinada dentro do nosso caráter. E aí Jesus pega esse gancho, depois de haver multiplicado pães, e de eles não entenderem direito o que Jesus queria ensinar com isso, e depois de Jesus haver asseverado que apesar dele ter multiplicado pães e peixes, não era isso que as pessoas deveriam se apegar, tem uma realidade espiritual por trás disso, e ele era a verdade espiritual por trás disso, porque ele é o pão que veio do céu, ele é o pão de Deus, ele é o próprio alimento espiritual. E aí Jesus, contrapondo aquela verdade do maná que caiu no deserto e que Moisés, pela graça de Deus, fez com que aquilo acontecesse lá no deserto, ele vai nos dizer no versículo 32, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Quer dizer, aquele pão lá perece, aquele pão que vocês comeram lá no deserto, ele murcha e morre. Aquele pão não poderia ser apanhado mais do que uma porção para cada dia, porque se apanhasse um pouco mais, ele apodrecia, ele se perdia, ele estragava. Aquele pão é perecível, aquele pão é o pão dessa vida perecível, mas o verdadeiro pão do céu é o Pai quem nos dá. Então o primeiro conceito que Jesus vai nos ensinar aqui é que nós somos alimentados pelo céu, para desgrudar a nossa vida da terra. Porque nós vivemos na terra, irmãos, e nos sentimos muito ameaçados e ficamos muito alarmados quando alguma coisa difícil acontece na terra, porque nós achamos que a nossa vida eterna vai ser aqui, e não vai ser aqui. O texto vai nos mostrar, Jesus vai nos mostrar que nós somos peregrinos nessa terra. O texto vai nos mostrar que Jesus viveu aqui para mostrar para nós que nós podemos viver também nessa terra, mas alimentados pelo céu. Nós somos alimentados pelo céu. Tiago, falando a respeito disso, ele diz assim, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver sombra de variação ou mudança, porque ele nos gerou pela palavra da verdade, para que nós fôssemos as primícias das suas criaturas. Então, se a gente quer alguma coisa boa, isso não vai acontecer aqui, não vai brotar de baixo para cima, é de cima para baixo. E quando Jesus foi falar de alimento e de alimento espiritual, daquele que não perece, daquele que não estraga, e daquele que alimenta para a vida eterna, alimento que nos alimenta para a vida eterna, ele diz, quem vos alimentou não foi Moisés no deserto, foi o meu Pai que vos alimentou.
Aquele pão que vocês comeram era um pão que perece, mas o meu Pai lhes dá um pão que os faz viver para a vida eterna. E aí o Senhor Jesus vai dizer, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles eram ignorantes espiritualmente, mesmo convivendo com Jesus. Jesus declarou-lhes então, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, eu vim para alimentá-los espiritualmente. E como é que Jesus nos alimenta espiritualmente? Primeiro, Jesus nos alimenta espiritualmente, nos dando vida, e nos dando vida eterna. Quando Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, ele diz assim, vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então Jesus é o pão da vida, porque quando ele entra na nossa história, daquele momento em diante, nós passamos a viver espiritualmente, realmente viver espiritualmente, porque aqueles que estão no mundo, e vivem no mundo, preocupados, agarrados com essa vida, e sem conhecimento de Deus, eles são zumbis, eles são mortos-vivos, ambulantes. Eles são fisicamente estão vivos, mas espiritualmente estão mortos, porque o homem só passa a viver de verdade quando a vida de Deus, que desce do céu, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, entra e invade a sua história. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. A vida está no Filho de Deus, no relacionamento com o Filho de Deus, aquele que é coberto com o sangue de Jesus, e entende que a cruz era o seu lugar, e que lá era o meu lugar, o nosso lugar, mas Jesus foi lá e nos substituiu na cruz. Quem entende isso, reconhece isso, e entende que foi salvo por essa verdade, que foi salvo não por boas obras, que foi salvo não porque é legal, que foi salvo não porque segue uma moral que o mundo reconhece, que foi salvo não porque tem capacidades especiais. Não, nós somos salvos e somos tocados pelo poder de Deus, e Deus escreveu o nosso nome no livro da vida e mudou o nosso endereço da terra para o céu, queridos, porque nós comemos do pão que desce do céu. Aliás, Jesus é o nosso fruto de subsistência espiritual, é o nosso pão espiritual. Tudo que dá vida está em Jesus. Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida, Ele é a porta da entrada da salvação. Ele é o lugar onde a gente acha esconderijo, porque Ele é o aprisco das ovelhas, diz a palavra de Deus. Então, queridos, para mudar os nossos conceitos a respeito dessa vida, Jesus vai abrir o nosso coração para entender que o importante não é comer pão que Deus multiplica, o importante não é comer aquilo que Deus multiplica nessa vida, o importante é comer o pão do céu, é ter relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é a porta da salvação, Ele é o aprisco das ovelhas. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo que faz o homem subsistir espiritualmente está em Jesus. Tudo que o homem precisa moralmente, emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente, está em Cristo. É por isso que a nossa religião tem um nome baseado numa personalidade que é Jesus. A nossa religião é o cristianismo, baseado em alguém que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou entre nós, porque é o verdadeiro Filho de Deus. Ele é o próprio Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Cristo Jesus é Deus, é aquele que veio e encarnou, se humilhou, morreu entre nós, viveu entre nós, pregou o Evangelho entre nós, se levantou da morte entre nós, para que nós tivéssemos esperança de vida e vida em abundância na sua presença, depois que isso tudo aqui acabar. Então, queridos, vive mais feliz e mais abençoado quem não é agarrado nessa vida, quem não fica preocupado com o que tem que comer, com o que tem que beber, e aquela pessoa que entende que felicidade não está naquilo que você come, naquilo que você bebe ou naquilo que você possui, mas aquele que sabe que é feliz, porque teve um encontro com Deus através de Jesus, o Senhor. Que foi feita a paz entre nós e Deus, o Pai, pelo sangue da cruz de Cristo. Ou seja, a cruz de Cristo é a ponte que une esse abismo que existia entre nós e Deus.
A ponte é a cruz de Cristo. Nós vamos para Ele por causa da sua morte, do seu sacrifício. Nós vamos para o Pai por causa da morte de Jesus, por causa da vida de Jesus, por causa dos ensinos de Jesus, por causa da ressurreição de Jesus. Ou seja, Ele levantou da morte para que nós tivéssemos esperança e expectativa boa na vontade do Senhor. É interessante que no capítulo 6 mesmo, no versículo 57 e 58 diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que nossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Então, querido, Jesus veio para mostrar para nós que nós vamos viver eternamente, do lado do Pai, nos céus. Quem come dessa comida abençoada, quem come desse pão que é Cristo, quem se alimenta dele, quem o reconhece, quem se entrega a ele, quem teve uma experiência profunda com ele, quem se sente amado por ele, se sente escolhido por ele, se sente cercado por ele, envolvido e salvo por ele, esse tem lugar no reino de Deus, esse é realizado, esse é feliz, esse tem os seus conceitos mudados, esse tem o seu alvo diferente dos outros, esse tem foco na vida. Como o apóstolo Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, queridos, o foco de Paulo era Cristo. Qual que é o seu foco? Qual é o seu alvo? O que é que domina o seu coração? O que é que domina as suas expectativas, seus anseios, seus desejos, seus sonhos? Qual é o moto da sua vida? Qual é o tema da sua história? Qual é o chamariz da sua vida? Qual que é a mola propulsora da sua história? Aqui o texto está nos dizendo que quem conhece a Deus e é alimentado pelo céu, porque Jesus veio de Deus e voltou para o Pai, voltou para Deus, quem é alimentado por aquilo que vem de cima, Ele veio de cima, Ele nasceu entre nós, para que nós comêssemos esse pão vivo que é Jesus, e tivéssemos vida e vida em abundância, vida eterna na sua presença. Não é maravilhoso? Esse é o presente de Deus, é o presente de um Deus amoroso e interessado, é o presente de um Deus que toma iniciativa para nos buscar e para ir atrás de nós. É um presente de um Deus que não ficou esperando eu me decidir para Ele. Ele se decidiu ir para mim, ir para nós e ir nos buscar. E Ele veio, nos buscou e nos achou conforme a sua vontade, conforme a sua bondade, conforme a sua misericórdia. Abra o seu coração para isso, para mudar os conceitos da vida, para desgrudar da terra, para ter completamente a história mudada, para mudar de foco, para mudar de alvo, para mudar de mente, para ser realmente feliz. A gente tem que ter sido alimentado pelo céu. Você já foi alimentado pelo céu? Já comeu do pão da vida que é Jesus? Não é só ter conhecimento histórico de Jesus, porque Jesus é um personagem histórico. Ele nasceu, viveu e morreu. Ele marcou a história em antes e depois de Cristo. Mas não é ter só conhecimento histórico de Jesus. Até os ateus têm conhecimento histórico de Jesus. Até aqueles que são agnósticos têm conhecimento histórico de Jesus. Eles entendem que Jesus é uma figura histórica. A história foi marcada em antes e depois de Cristo, mas é muito mais que isso. A nossa vida pessoal, particular, individual, nossa vida espiritual tem que ser marcada em antes e depois de Cristo. Tem que ter um antes e depois de Jesus na sua história. Quem você era antes e quem você é depois. A Bíblia diz que antes de Cristo, nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados, sem relacionamento com Deus, espiritualmente morto. Mas depois da interferência de Jesus, do milagre de Jesus, da graça de Jesus, da presença de Jesus, tudo muda, porque tudo se torna vivo e poderoso. Paulo diz isso: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, e esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quer dizer, a vida daquele homem mudou a partir de Cristo. Ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele ia para martirizar os cristãos em Damasco, para prendê-los, para açoitá-los. Paulo era o principal dos fariseus em Jerusalém, era um homem da lei, era um homem conhecido na religiosidade judaica, mas Jesus apareceu para ele como uma luz resplandecente no caminho de Damasco. Ele caiu da sua montaria, ficou cego durante um período de tempo,
E Jesus disse: Saulo, Saulo, dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões de Deus. Não dá para você fugir, a partir de agora não dá para você fugir. E daquele dia em diante, Paulo deixou de ser o perseguidor da igreja para ser o perseguido por amor a Cristo. Mudou completamente a história. A sua vida tem um marco em antes e depois de Jesus. Você já comeu do pão do céu. Você sabe qual é a diferença de conhecer e se relacionar com Deus através de Cristo. Você sabe qual é o entendimento que a palavra tem a respeito dessas coisas. Você sabe que alterações a sua vida sofreu por causa de Jesus. Que mudanças no seu caráter Deus inaugurou por causa de Jesus e da presença de Jesus. Que renovo Deus promoveu na sua história por causa de Jesus e da sua presença. Que rumo a sua vida tomou diferenciado daquele antigo, quando Jesus entrou na sua história. A gente precisa entender isso, porque isso é a comprovação, irmãos, da nossa salvação. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem vida eterna, vai morar com Deus, vai morar no céu. Fecha os olhos aqui e abre os olhos lá no céu. No Salmo 23 a Bíblia diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A morte, queridos, é o último inimigo a ser vencido aqui. Mas para quem conhece Jesus, ele não precisa temer a morte, porque quando a morte chegar, ele vai passar pelo vale da sombra e da morte, segurando nas mãos de Jesus, que é o bom pastor das ovelhas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não é maravilhoso, irmãos? É por isso que aquele que é cristão pode dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque comeu do pão do céu, comeu do pão de Deus, não do maná que caiu no deserto e perecia, não do maná que caiu no deserto e estragava, e os judeus se orgulhavam disso. Jesus dizia: tem um pão superior, tem uma comida que desce do céu que é superior, tem uma comida que desce do céu e que faz uma diferença maior do que aquela que vocês comeram no deserto durante 40 anos. Aquilo era para manter fisicamente, essa comida é para selar a vossa história espiritualmente, essa comida nova. Eu sou o pão do céu, eu sou o pão do céu. Quem come de mim jamais terá fome, e quem bebe dessa água jamais terá sede. Amém, queridos? Essa talvez seja a resposta que você precisa para a sua vida. Talvez seja isso que está faltando no seu coração. Você conhece um Deus de religião e não conhece o Deus particular, um Deus relacional, um Deus que entra na história, um Deus que muda a vida, um Deus que nos compromete com o céu, um Deus que nos desgruda da terra e nos liga ao céu, que nos faz não cidadãos do Brasil ou de qualquer outro país, mas nos faz cidadãos dos céus, herdeiros dos céus, filhos de Deus. Tem um ditado que diz que todo mundo é filho de Deus, né? Todos nós somos criatura de Deus, mas aquele que nasceu de Deus em Cristo Jesus é que é verdadeiramente filho. No Evangelho de João, no capítulo 1, a Bíblia diz isso. É tremenda a palavra de Deus, quando a Bíblia diz assim, no versículo 11, versículo 10 em diante: estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, isso aqui está falando de Jesus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, se a eles foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, é porque eles não eram filhos de Deus. Quando a gente recebe Jesus, antes a gente não era filho de Deus, é criatura de Deus, porque todo mundo foi criado por Deus. Nem todos os que foram criados por Deus são filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus. Agora, quando Jesus entra na nossa história, mas a todos quantos o receberam como Salvador, como Senhor, como dono da vida, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem crê tem a vida eterna. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, não só como um personagem histórico, mas como aquele que é o pão de Deus descido do céu para alimentar as nações com salvação. Ele já fez isso na sua vida? Você já tem Jesus assim?
O texto diz mais que para mudar os nossos conceitos, para mudar a nossa mente, para nos desgrudar da terra, para mudar o nosso alvo, para mudar o nosso foco, a gente precisa saber que foi alimentado pelo céu, e Jesus é o pão do céu. Mas mais que isso, que nós fomos escolhidos pelo céu, ou seja, não fomos nós que decidimos ir para Deus, Deus que nos trouxe até Jesus, o Pai nos mostrou para Jesus, é esse, salva aquele outro. Tanto que o Senhor Jesus diz assim: eu salvo todo aquele que o Pai me trouxer, todo aquele que o Pai me enviar, de modo nenhum eu o lançarei fora. Não é maravilhoso isso? Nós não somos só alimentados pelo céu, nós somos escolhidos pelo céu. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos inapropriados para escolher a Deus. Queridos, nós somos tão pecadores, e o pecado nos separa tão grandemente, tão fortemente de Deus, que nós não temos capacidade de dizer sim para Deus, nós não temos capacidade de escolher Deus, nós não temos capacidade de nos decidir por Jesus. Mas tem uma coisa que nos capacita: Deus se decide por nós, Deus toma iniciativa, Deus nos busca, Deus nos constrange, Deus nos convence. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem e faz um trabalho tremendo na nossa história. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele nos convence da necessidade que nós temos de ser salvos, e aí a gente diz sim para Jesus. Então, se você disse sim para Jesus, isso não é mérito seu, é mérito de Deus, porque o céu te escolheu. O céu não só te alimentou com o pão do céu, que é Cristo, mas o céu te escolheu. E o texto diz assim, no versículo 36: porém eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não me credes. Quer dizer, aquela gente comia o pão que Jesus multiplicava, aquela gente ouvia os ensinos de Jesus, mas muitos, uma grande parte não cria em Jesus. Ele disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Não é maravilhoso isso? Você sabia que não é mérito seu, não é mérito nosso ir para Deus? Não fui eu que escolhi a Deus, foi Ele que me escolheu. Não fui eu que disse: ó Deus, presta atenção aqui em mim, estou precisando do Senhor, me ajuda, me salva, me leva para o céu. Não, Ele salientou essa verdade na minha vida, Ele me escolheu. A Bíblia diz que nós somos escolhidos por Deus, aqueles que são de Deus, escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, antes de haver pecado, antes de haver qualquer mérito, antes de haver qualquer demérito, antes de haver qualquer coisa, antes até da morte e da ressurreição de Jesus. Nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, para sermos amados e eleitos de Deus, escolhidos por Ele para sermos filhos de Deus. Lá no céu Deus nos escolheu para caminharmos com Ele. Não é maravilhoso, queridos? Você não se sente privilegiado por isso? Pelo fato de Deus ter escolhido você, para que você fosse um filho dEle, escolhido e te convencido disso. Jesus disse assim: olha, todo aquele que o Pai me der, todo aquele que o Pai trouxer até a mim, todo o que vier a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. E o que vem a mim, ele vem a mim porque o Pai o trouxe. O Pai identificou para Jesus aqueles que Ele haveria de salvar. Então, queridos, presta atenção. A gente não é só alimentado pelo céu, a gente é escolhido pelo céu. Não é maravilhoso isso? O versículo 44 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode ir para Deus se o Pai não chamar. Então, queridos, ser salvo, ser cidadão dos céus, comer do pão do céu, ser garantido pelo céu, é resultado de uma escolha do céu. O céu te escolheu, e o céu é o lugar de Deus, é o lugar para onde Deus quer nos levar. O céu é o lugar onde nós vamos morar eternamente. O céu é o lugar onde nós vamos passar a eternidade. A Bíblia apresenta 3 lugares fundamentais na história do homem: o mundo, o céu e o inferno.
Tem gente que diz assim, o céu e o inferno são aqui mesmo, porque aqui no mundo nós temos sofrimento, nós temos luta, isso é o inferno. E nós temos coisa boa, nós temos coisa santa, nós temos coisa alegre, e isso é o céu. Não confunda, a Bíblia não diz isso. O céu é um lugar, a terra é outro lugar, e o inferno é outro lugar. Então presta bastante atenção, quem é filho de Deus vive na terra, mas vai morar no céu. O céu não é aqui. O céu é outro lugar que Deus já preparou. No livro de João, aqui no capítulo 14, a Bíblia diz algo muito especial a respeito disso. Jesus diz assim no versículo 1, explicando para os discípulos que ele ia estar no céu, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aí ele salienta: vós sabeis o caminho para onde vou. E aí Tomé, que era um dos menos avisados sobre a questão espiritual, disse assim: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Aí Jesus explica para onde ir e qual é o caminho. Ele diz, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não é maravilhoso, irmãos? Jesus aquieta e consola o coração dos discípulos com essa ideia do céu maravilhoso. O céu que não é aqui. O céu não é aqui. O inferno também não é aqui. No inferno vai passar a eternidade quem não conhece a Deus, quem não tem relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, o Senhor. Não comeu do pão do céu, que é Jesus, e não foi escolhido pelo céu. Mas aquele que comeu do pão do céu, e comeu do pão do céu, porque foi escolhido pelo céu, esse vai passar a eternidade no céu. Eternidade, irmãos, não é um tempo longo. Eternidade é uma coisa que está na natureza de Deus. Deus é eterno, Ele não viveu um tempão, e Ele nem vai viver um tempão. Ele está e Ele existe onde não existe tempo. Não tem relógio no céu, não tem hora, minuto, segundo, semana, mês, ano, não tem nada disso. Eternamente, sem fim, sem começo e sem fim. Não é maravilhoso? Na presença de Deus. Que coisa boa, que coisa santa. E saber que Deus preparou tudo para que isso acontecesse. Deus preparou tudo para que essa bênção fosse derramada sobre nós. Agora o texto diz que nós somos alimentados pelo céu, que nós somos escolhidos pelo céu, mas o texto diz também para nós que para ir para o céu tem que estar preparado para ir para o céu. Preparado para ir para o céu. E quem faz esse preparo não somos nós. Nós somos preparados por Deus para caminhar na terra. E depois Deus também nos prepara para caminharmos nos céus. O texto salienta por 3 vezes uma verdade que eu quero mostrar aqui para você. E essa verdade é Jesus dizendo assim: e eu o ressuscitarei no último dia. E eu o ressuscitarei no último dia. E eu ressuscitarei no último dia. Não é maravilhoso isso? Jesus diz assim no versículo 39, a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, e eu o ressuscitarei no último dia. No versículo 40, de fato a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a obra vai estar completa na nossa vida, a obra da salvação vai ser completa na nossa vida, quando Jesus ressuscitar este corpo aqui no último dia. Jesus não vai te dar um corpo novo, Ele vai ressuscitar esse corpo que Ele já te deu, porque você sabe que eu sou o pastor Manuel, e quem me conhece sabe que eu sou o pastor Manuel, por causa do meu rosto. Todo mundo me reconhece na rua aqui em Itamonte. É claro que é uma cidade minúscula, né? Itamonte tem só 16 mil habitantes, mas todo mundo me conhece aqui, olha para mim e fala: ô pastor Manuel, tudo bem pastor Manuel? Paz do Senhor pastor Manuel, o senhor está bem pastor Manuel? Por quê? Porque eles olham para o meu rosto e me reconhecem. Por que que Deus quer ressuscitar esse corpo do Manuel e não dar um outro novo corpo para o Manuel? Porque esse corpo do Manuel carrega essa identidade. Esse corpo tem a cara do Manuel, tem o cheiro do Manuel, tem as impressões digitais do Manuel. Esse corpo do Manuel tem o jeito do Manuel andar, falar, gesticular. Tem gente que não gosta, mas não estou nem me importando com isso hoje. Então,
esse corpo carrega a minha identidade, a identidade do Manuel, está aqui, e eu sou trino como o nosso Deus é trino, nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, eu sou corpo, alma e espírito, você é corpo, alma e espírito, isso é nós somos imagem e semelhança de Deus, porque Deus é trino, e nós somos trinos também. Agora, nós precisamos ser trinos perfeitos, santificados, completados. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que Ele vai trazer consigo as almas dos que dormem. Todos os que morreram, morrem e vão para a mão de Deus. A Bíblia diz que o corpo vai para o pó e o espírito vai para Deus que o deu. Todos os que morreram. Então não tem ninguém nem potencialmente no céu, nem potencialmente no inferno, e com toda certeza não tem ninguém no purgatório, porque esse é um lugar que a Bíblia não apresenta como sendo verdadeiro. Isso é invenção de religiosidade. Agora, todos estão na mão de Deus. Quem é de Deus já está em gozo, mas o gozo não é completo porque o corpo está no pó. Quem não é de Deus também está na mão de Deus, porque Deus é quem dá destino para os homens. Deus é quem manda para o céu e manda para o inferno. Isso não é qualificação do diabo e nem é qualificação do homem. Deus é quem dá destino para o homem. E quem está na mão de Deus, morto e na mão de Deus, o corpo morto e está na mão de Deus, e não é de Deus, não é filho de Deus, ele já está em tormento, mas ainda não está no inferno. Precisa de um corpo ressurreto para poder estar no inferno. Um corpo eterno para poder ir para o inferno. Como os filhos de Deus têm que ter um corpo eterno para poder ir para o céu. Então, queridos, Jesus vai vir fazer a nossa ressurreição. Jesus é o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. A Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que dormem. E quando Jesus voltar no último dia desse mundo, Ele vai trazer consigo as almas dos que dormem. Todos os homens virão nas mãos do Senhor Jesus, todos os que morreram, de todos os tempos. E aí, quando Ele voltar, Ele vai trazer esses homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes que morreram, essas almas todas. Essas almas vão se encontrar com os corpos que estão na terra. A Bíblia diz, queridos, que o mar vai dar os seus mortos, a terra dará os seus mortos, o fogo dará os seus mortos. O cemitério, que é o lugar mais triste da terra, vai ser o lugar mais feliz da terra, porque as pessoas vão sair das tumbas ressuscitadas. Não é reviver, é ressuscitar, é voltar à vida para nunca mais morrer. Por exemplo, Lázaro morreu e reviveu, e morreu de novo, e está esperando a ressurreição. A menina que Jesus reviveu, que tinha morrido com 12 anos, Jesus reviveu, mas ela morreu de novo, e está esperando a ressurreição. Ressurreição é voltar à vida para nunca mais morrer. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus tem esse poder de transformar esse corpo, preparar esse corpo para o céu. Nós, na ressurreição, seremos preparados para subir para o céu com Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque a morte é juízo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe por que nós morremos? Porque nós somos pecadores. E sabe por que nós vamos ressuscitar para estar com Jesus? Porque Jesus é mais que vencedor sobre a morte. Porque em Jesus está o vencer a morte. Em Jesus está ressuscitar. A Bíblia diz que se a nossa esperança em Cristo, a esperança que nós temos em Jesus, residisse apenas nessa vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas por que os cristãos no mundo são os mais felizes de todos os homens? Porque a sua esperança em Cristo salta para a próxima vida, salta para a vida depois da morte. Queridos, a morte não acaba com a vida, a morte mata o corpo, mas o espírito é imortal, está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Eu sei que eu falei rapidamente desses textos todos para você, mas eu quero ler este de Tessalonicenses, que ratifica isso que eu acabei de dizer. Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica para confortar o coração deles, porque os crentes mais antigos começaram a morrer, e para eles não serem ignorantes com respeito à morte, Paulo escreveu na primeira carta, no capítulo 4, do versículo 13 em diante, assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Os que dormem são os que morreram. Ora,
ainda vos declaramos por palavra de Deus isso: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque as primeiras pessoas que vão ressuscitar são aqueles que morreram em Cristo. E depois os perdidos que morreram sem Cristo. E nós, quando estivermos vivos, nós seremos transformados pelo poder da ressurreição. Sem passar pela morte, o nosso corpo vai sofrer, experimentar o poder da ressurreição, porque esse corpo que morre, que adoece, que envelhece, que falha, que cai, que tropeça, esse corpo que peca, irmãos, é esse corpo que Jesus vai restaurar com o poder da ressurreição. É esse corpo que vai entrar no céu. E você sabe por que é esse corpo? Porque se Deus nos desse um corpo novo, não seria ressurreição, seria reencarnação. E reencarnação é coisa de espiritismo, não é coisa de cristianismo. Cristãos não creem em reencarnação, ou ter um novo corpo, ou viver uma nova vida num novo corpo. Não, nós somos cristãos, nós cremos na ressurreição. Nós vamos viver a nova vida de Deus neste corpo, que Jesus vai ressuscitar e restaurar. E se você estiver vivo, e eu também, no dia da volta de Jesus, esse corpo aqui vai ser transformado pelo poder de Deus. Versículo 15 diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra de Deus isso: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre, eternamente, para sempre com o Senhor. Aí Paulo coroa esse texto no versículo 18, dizendo assim, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. O dia da ressurreição vai ser um encontro feliz. Um encontro feliz primeiro com Jesus, que vai restaurar o nosso corpo. Um encontro feliz com aqueles que morreram e que são também de Jesus, e que nós iremos ver e vamos nos reconhecer, e estaremos para sempre com o Senhor. Você viu que Ele vai preparar o nosso corpo para o céu, Ele vai nos ressuscitar, e nós subiremos para o encontro nos ares com o Senhor. Não é maravilhoso isso? Queridos, tudo que de bom a gente pode provar na vida vem dos céus, vem de Deus, vem de cima. O texto diz assim no versículo 45 em diante: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto ao Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ou seja, Jesus iria nascer entre nós, viver entre nós, morrer entre nós, ressuscitar entre nós, ser assunto aos céus, ser contemplado pelos homens que o seguiam, vendo ele subir aos céus, e da mesma forma como ele subiu, da mesma forma nós o veremos vir. A Bíblia diz que todo olho verá, e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então preste atenção, a convocação de hoje é para a gente se desgrudar da terra. Sabe por que a gente fica tão abalado com o que acontece aqui embaixo? É porque a gente se sente muito daqui de baixo. Mas nós não somos, os cristãos não são daqui, somos só peregrinos, nós somos do céu, do reino dos céus, do reino de Deus. Amém, queridos? Abre o coração para isso. Nós somos alimentados pelos céus, nós somos escolhidos por Deus pelos céus, e nós vamos ser preparados pela ressurreição para viver nos céus. Não tem verdade mais preciosa na Bíblia, não tem realidade. Esse é o cerne da doutrina cristã, esse é o fundamento da nossa fé. Quem tem o Filho tem a vida abençoada, plena aqui, e a vida eterna quando isso tudo aqui acabar. Se Deus está tocando no seu coração, se Deus está mexendo com você,
Se enquanto eu estou pregando a palavra aqui, isso faz efeito dentro do seu coração, isso faz sentido aos seus ouvidos, isso está mexendo com você, então é porque você vai comer do pão do céu, e porque, querido, meu querido, que está ouvindo a palavra de Deus pelas primeiras vezes, ou está abrindo os seus olhos para a palavra de Deus, você é um escolhido do céu, e Deus vai preparar o seu corpo na ressurreição para estar com Jesus para sempre. Mas você precisa dizer: sim, Senhor, eu entendo isso, eu sinto isso, eu sei que sou escolhido, o Senhor está tocando em mim. Isso não é mérito meu, isso não é mérito da minha carne ou das minhas emoções, isso é do Senhor. Então entregue-se e renda-se ao Senhor. Eu vou orar por você. Pai, no nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia desses que estão participando do culto conosco, muitos que já conhecem a Jesus como o pão do céu, como Salvador e Senhor. Não deixa nenhum deles esmorecer, não deixa nenhum deles, Senhor, afrouxar na fé, porque a Tua palavra diz que nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, porém, da fé para a conservação da alma. Nós perseveramos até o fim, porque o Senhor nos garante. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Jesus, por esses que estão ouvindo a palavra, por esses que estão comendo do pão do céu nessa noite. Enche-lhes a vida de graça, enche-lhes a vida de verdadeira vida em Deus, e toma conta desses corações, abre-lhes a porta do céu, escreve-lhes o nome no livro da vida, Senhor, dá-lhes a garantia, a certeza da salvação, confirma na vida desses que estão agora recebendo a palavra, a Tua vontade, o Teu poder e a Tua grande salvação. Eu abençoo os Teus servos, abençoo os que estão participando conosco em casa, cubra-os com graça, favoreça-os, liberta-os, salva-os, sustenta-os, ampara-os, abre os olhos deles, Senhor, e dá para eles condições para ter o alvo certo, o foco certo, está baseado naquilo que realmente o Senhor espera. Senhor, nós não somos daqui, nós somos dos céus, porque fomos marcados pelos céus, e estamos preparados, sendo preparados para invadir o céu na Tua presença. Bendito seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós ainda vamos cantar um hino para o louvor do Senhor antes do encerramento desse culto. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus. É um hino antigo que se chama Crer e Observar. Quem crê, observa, né? Quem crê, guarda a palavra. Creu em Jesus, vai viver para Jesus. Creu na palavra de Jesus, vai guardar a palavra de Jesus. Eu preciso crer e observar tudo quanto Ele ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Eu vou cantar para os irmãos. Cantem comigo, aqueles que sabem, né? Porque é um hino antigo. Em Jesus confiar, Sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão com o Senhor,
passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir, crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém, queridos? Obediência é uma marca do chamado de quem conhece a Deus. Obediência é uma marca do chamado dos filhos de Deus. Só obedece quem é filho. Quem não é filho não tem capacidade de obedecer, nem quer obedecer. Fica dando desculpa para os pecados e não quer mudança, não quer uma vida na presença do Senhor. Abra o seu coração, creia e observe a palavra de Deus. Amém? Nós já estamos chegando ao final desse culto. Eu quero agradecer a você pela sua persistência aqui, né? Em nos seguir, em orar conosco, em louvar conosco, em cultuar conosco. Que Deus te abençoe muito, que Deus te favoreça. Depois que isso terminar, compartilhe esse culto com os seus amigos, com as pessoas que você ama. Reparta a bênção que você recebeu aqui com mais alguém ou com mais algumas pessoas, em nome de Jesus. O Conrado vai colocar aqui o endereço da nossa conta, da conta da Igreja Presbiteriana do Brasil, no Banco do Brasil, aqui em Itamonte. Para que os crentes dessa igreja, os crentes da Igreja Presbiteriana do Brasil, possam dizimar e ofertar aqui. Você pode ofertar pela conta online, dizimar online, pela conta do Banco do Brasil. Você pode trazer também o seu dízimo aqui na secretaria da igreja durante a semana, o secretário vai receber o seu dízimo. Você pode também convocar um dos presbíteros para ir buscar o seu dízimo aí na sua casa. Aquilo que for mais confortável para você, você faça. E isso vai abençoar o reino de Deus. Uma maneira de observar a palavra de Deus é crer que a gente tem que levar todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro. E a casa do tesouro é a igreja de Jesus. Então, queridos, é na igreja que nós socorremos os domésticos da fé. E através da igreja socorremos os outros que ainda não são da fé, mas que serão em nome de Jesus. E Deus vai abrir as janelas do céu e derramar sobre nós bênção sem medida. Tudo que a gente faz para Deus tem sempre uma medida. Às vezes pequena, tacanha, mesquinha, diminuta. Mas aquilo que Deus faz por nós não tem medida. Superabasta as nossas expectativas. Vai além do que nós imaginamos. Assim é que é Deus, sempre bom, fiel e altamente generoso. Bendito seja o Senhor. Amém, queridos? Vamos receber a bênção? E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a virtude consoladora do Espírito Santo repouse sobre a sua vida e te dê convicções de salvo, convicções de homem de Deus, convicções de mulher de Deus, convicções de gente que foi alimentada pelo céu, convicções de gente que foi escolhida pelo céu, convicções de gente que está sendo preparada e que na ressurreição vai ser capacitado com um corpo novo para habitar no céu. Um corpo renovado, reformado por Deus para habitar no céu. E que essa mesma bênção se estenda para todo o povo de Deus, esparramado sobre a face da terra, até o dia da volta de Jesus, quando estaremos vivendo com Ele pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e te dê um novo começo de semana na presença do Senhor. Fica com Jesus.